Mateus 10, 23. Marcos 10, 23. É como estava em Mateus, Marcos 10, 23. Um homem vem ter com Jesus e pergunta-lhe: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e depois honra o teu pai e honra a tua mãe. E ele diz: tenho desde a minha mocidade, desde a minha meninice, sempre fiz isso. E Jesus olhou para ele, o amou e disse: vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e vem e segue-me. O homem ficou muito triste e foi-se embora. Então, versículo Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando em derredor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quando qualquer pessoa confia mais no dinheiro do que confia em Deus, o dinheiro é o seu Deus. Quando acha que o dinheiro pode resolver tudo, uma posição social pode resolver tudo, ele está completamente enganado. Quantas e quantas pessoas eu já tive na minha vida a dizer: eu é que mando. Disseram: eu é que mando. Eu normalmente só olho para elas, não digo nada. Mas por dentro eu estou a rir. Vocês não conhecem quem realmente manda. Não é uma posição social, não um cargo, não é dinheiro que nos vai fazer poder ter tudo. Mas ter Deus vai nos fazer poder ter tudo. Até o que é o dinheiro, se não um instrumento? Se não aquilo que nós podemos usar para beneficiar o reino de Deus, para agarrar, não só termos nós bens, e Deus não impede nada disso, mas também poder ajudar outras pessoas. Mas entenda uma coisa: Deus não faz com que uns tenham dinheiro por acaso. Existe uma razão porque é que eles estão com riquezas. Porque é que Deus permitiu que ele tivesse riquezas, uma determinada pessoa. Existe uma razão. E nós temos que perceber em Deus qual é a razão para que isso está a acontecer. Por isso nós semeamos e porque confiamos em Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhar, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu, Deus, que nos abençoas, que enche a nossa boca de bens,
que multipliques tudo aquilo que nos damos para ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir em Mateus 10, 7. O título da mensagem de hoje é Grande Aventura. Grande Aventura. Jesus, quando escolhe pessoas, Ele não escolhe por acaso. Nem nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi por acaso que chegámos ao reino dos céus. Foi por acaso que aceitamos Jesus. Deus nos separou a nós desde que nascemos. Ele conhece o nosso coração. E aqui é impressionante. Eu tenho visto muita gente que muitas das vezes outros cristãos podem olhar para eles e dizer: não, mas este nunca vai poder ser salvo. O que ele faz, da maneira como se comporta, nunca. E na volta de Deus muda completamente porque conhece o coração que vai lá dentro. Um dos homens que criou um orfanato para mais de 2.000 crianças. Este homem era um ladrão, chegou a roubar, chegou a enganar os próprios amigos. No entanto, ele foi tocado pela palavra de Deus e mudou completamente a sua vida. Não interessa como você começa, interessa como você acaba. Por isso é que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar até o fim. Mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar de tudo o que está a acontecer, aquele que continuar até o fim, esse será salvo. Eu quero que você entenda uma coisa. Esta grande aventura foi-nos proposta por Deus para irmos mais além. Ainda ontem eu estava a ir para o meu quarto e eu estava a pensar nas coisas de Deus e eu estava a dizer: Senhor, a melhor coisa está na Tua presença. E isso eu quero, a Tua presença sempre. Mais de qualquer outra coisa é a Tua presença, vale a pena. Moisés também disse: se a Tua presença não for connosco, não nos faças subir, porque não vale a pena. Nesta grande aventura que fomos todos chamados, todos nós fomos chamados, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos foram chamados. Veja aqui o que é que aconteceu aos 12 discípulos. Mateus 10, 7, e disse: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. Algumas pessoas pensam que não têm poder, pois estão completamente erradas. Deus colocou em nós muito mais poder do que nós imaginamos. Mas esse poder só vai poder manifestar quando nós cremos nele.
Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não só temos o poder de sermos filhos de Deus, temos o poder de poder usar o nome de Jesus e temos a autoridade dada por Deus para expulsar demónios, limpar leprosos, curos, ressuscitar mortos, expulsar demónios. Eu sei que para alguns ficam assim, mas isso é assim. Deus não deu a alguns escolhidos. Algumas pessoas têm mais dons do que outras em relação a uma determinada área. Quer seja no batismo no Espírito Santo, na cura, na libertação e tudo mais. Mas a chamada foi para toda a gente. Porquê que o título Grande Aventura? Porque vai ser uma grande aventura. Eu lembro-me a primeira vez que eu estava sozinho e eu percebi que uma pessoa tinha ido a uma cartomante, depois foi a outra, ou uma bruxa. Eu percebi que já tinham feito as coisas erradas. Perguntei ao meu colega se podia ir para o lado da esposa. Fui para o lado da esposa e comecei a partilhar o Evangelho, comecei a partilhar as boas novas de salvação. Aquilo que Jesus vai fazer. Mas enquanto eu falava e partilhava as coisas de Deus, tudo bem. Mas mal eu falei o nome Jesus, foi instantâneo. A pessoa olhou para o marido e disse, vai começar, e começou-se a manifestar e a querer me bater. Naquela altura, eu agarrei e fazia assim, ordeno Satanás, sai dela no nome de Jesus. E eu fazia assim, e ela tentou-me morder. E eu, para evitar que me mordesse, eu afastei a mão e depois qualquer coisa dentro de mim, não. E eu voltei a pôr a mão outra vez. E fiquei, à medida que expulsava, ela tentou morder. E chegou ao pé da minha mão e ficou literalmente com a boca no ar. Não me conseguia morder. Há mais poder dentro de nós cristãos do que nós imaginamos. Ouça, o nosso poder não se trata em poder físico. Porque muitos tentam resolver as coisas pela força. Ouçam, não vai resolver. Não foi por acaso que Jesus disse, através de Efésios, que a nossa luta não é contra o carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta espiritual. E para lutar no espírito, temos que usar o nosso espírito. Não a nossa força física. Não os nossos dotes oratórios. Não, nada. Lutar em espírito. Orando. Quebrando a maldição sobre as nossas vidas. E sobre a vida de outros. Eu quero que você entender. Quando eu vos digo que fomos chamados para uma grande aventura, literalmente é uma grande aventura. Coisas vão acontecer na sua vida, na minha vida, que vão ser de ficar de boca aberta. Coisas literalmente impossíveis. É uma grande aventura. E para isto Deus nos chamou. Para esta grande aventura. Eu contei-vos isso, eu podia-vos contar outras coisas que aconteceram em que Deus me provou a mim que estava comigo. Mas eu estava a buscá-lo. Entenda uma coisa. Se você não buscar a Deus, como é que o vai conhecer? Se você não chegar ao pé dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade em mim. No nome de Jesus.
Dá-me a tua direção. Se você não se entregar por completo a Deus, como é que vai poder ver as coisas de Deus? Eu posso contar coisas que eu já contei várias vezes, mas eu estava a pôr. Eu orei um dia durante muito tempo em línguas e Deus disse-me assim: tu vais saber depois porque é que foi. Eu estava a agarrar e ir para o serviço, estava fardado, agarrei na minha arma, na arma pessoal que eu tinha, e ia meter dentro do colder. E quando meti dentro do colder, a arma caiu ao chão e eu olhei para ela e ela caiu virada para mim. E ela não disparou. E quando eu ia agarrar a arma, eu nem estava a pensar, caiu a arma, pronto, caiu, agarrei nela e Deus me disse, por isto oraste. Quando ele disse aquilo, eu imediatamente abri, era um revólver, abri a arma e quando olhei, a munição estava picada. Quer dizer que a arma podia ter disparado e não disparou, porque Deus me protegeu. Agora, entenda uma coisa, eu estou a contar isto, mas isto acontece milhares de vezes a toda a gente que é cristã. Por exemplo, aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente e nesse acidente a pessoa até ficou magoada, mas não ficou muito magoada. Mas porquê que não ficou muito magoada? Porque Deus a protegeu. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. O poder de Deus está dentro de nós, está em nós. Nós é que temos que perceber como o fazer, com atuá-lo na vida de outros. Atuar na nossa própria vida. Eu posso... Se a minha profissão trouxe várias coisas, uma delas foi testemunhos. Eu tinha, há muito pouco tempo, tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu buscava, orava a Deus todos os dias eu buscava a Deus. Todos os dias. Eu estava a começar a conhecer Deus como eu nunca conheci. Eu sempre acreditei que Ele existia, mas agora eu estava a conhecê-lo de uma forma como eu nunca conhecia. Agora Ele estava próximo de mim. Mas porque eu o estava a buscar. Eu vi duas pessoas a lutar e eu já sabia, não tinha muitos anos de guarda noturno, mas já tinha algum conhecimento e sabia que quando duas pessoas estão a lutar, mais vale deixá-las cansarem-se primeiro e depois nós irmos lá. Eu vi-as a lutar, dei volta ao carro, virei do carro, quando ia a sair do carro, abri a porta do carro e ia agarrar no cacetete e Deus me disse assim, não é preciso. Eu disse, não é preciso. Eu na via das dúvidas, eu agarrei no cacetete na mesma. E fui. Quando cheguei a 2 metros deles, mais ou menos, os dois pararam e sentaram-se no chão. Pararam. Eu fiquei de boca aberta. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Quando uma pessoa luta, está completamente cega. A raiva, a revolta faz com que fique cega. Ela não vê nada. E aqueles pararam. Quando eu a 2 metros deles cheguei. Por isso é que Deus me tinha dito que não era preciso o cacetete. É impressionante o que Deus faz. Eu estou-vos a contar estes testemunhos não para você perceber que Deus é comigo, não. Eu quero é que você perceba de uma vez por todas que Deus é consigo. Onde quer que você estiver, onde estiver, por onde andar, o que estiver a fazer, Deus está consigo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus. Você foi batizado, glória a Deus.
Falta uma nova coisa. Se você já aceitou, já recebeu o Espírito Santo, já fala em línguas, glória a Deus. Mas se não o faz, esse é o próximo passo. É um presente de Deus para nós. E você diz, então, mas tudo isso é real? Tudo isso acontece? Ouça, Mateus 10:8. Curai os enfermos. Você acha que vai ser no meu poder ou no seu poder que vamos curar os enfermos? Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. De graça nós recebemos isto na nossa vida para que possamos dar aos outros. Nada disto vai ser no nosso poder, vai ser no poder de Deus. E nós temos que perceber de uma vez por todas, ouça, nem a salvação foi atingida por nós. Nós não merecemos a salvação e Deus nos deu gratuitamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é que faz tudo em nós. Deus é que nos capacita. Deus é que nos concede e nos dá a vitória. Deus é que anda conosco todos os dias da nossa vida, até nós entendermos e percebermos que o grande poder que nós temos realmente não somos nós. É Deus. Então, ao percebermos isto, há muita coisa na nossa vida que podemos mudar. Coisas que agora não estamos a ter, que podemos ter quando começarmos a orar, como deve ser, quando buscarmos a Deus em primeiro lugar, porque o resto tudo nos vai ser acrescentado. Quando colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e não em tudo o que fazemos em nós. Eu há bocado falei sobre dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa que você pensa? Então há qualquer coisa que está errado. Não, mas eu preciso de dinheiro. Mas Deus sabe que nós precisamos de dinheiro. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tudo o resto vos será acrescentado. Você entende? Deus não nos vai deixar cair. Não nos vai deixar perder-nos. Ouça, eu estava fardado, porque eu era guarda noturno. Estava a descer uma rua e eu podia virar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Normalmente, isto era perto das 5:30 da manhã, e eu normalmente virava para o lado esquerdo, ia até às bombas da gasolina, estava lá um pouco de tempo a falar com o rapaz das bombas, até normalmente lá de fora, e depois metia-me dentro do carro e ia para a esquadra. Naquele dia eu senti que devia de virar para o lado direito. E então fui virar para o lado direito e continuei a minha ronda, e depois fui por cima e fui para a esquadra. Quando cheguei à esquadra disseram-me, então, tu não viste? Viu o quê? As bombas agora, às 5:30, foram assaltadas. Um grande grupo, 2 carros, partiram o vidro, levaram o multibanco. Eu de certeza que este tipo de pessoas estavam armadas. Se eu estivesse lá, ia dar tiro, de certeza. Deus evitou que houvesse problemas na minha vida. Ouça, na minha zona de guarda noturno, na minha área de guarda noturno, um colega meu, de um lado, levou 2 tiros. Outro colega meu levou uma facada de frente. Outro colega meu, um pouco mais coisa, levou 7 facadas nas costas. Nunca me aconteceu nada como guarda noturno.
Inclusive, houve uma vez que levei 2 socos e estavam mais de 10 pessoas à minha volta. Eu quero que você entenda uma coisa. O poder de Deus que está em nós é muito superior ao que nós imaginamos. Muito superior ao que nós imaginamos. Muito, mas muito superior ao que nós imaginamos. Ele o capacita para todas as coisas. Ele o fortalece para todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que para si você acha difícil de ultrapassar, difícil, Deus está lá e está-nos a capacitar para poder ultrapassar aquilo. E está-nos a dizer, vai, confia em mim, entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Assim, entende que realmente é uma grande aventura, com a qual nós fomos chamados. Ouça, eu ia a conduzir o meu carro, ia a 20 a hora, e eu batia 20 a hora, numa galera, portanto, naqueles caminhões muito grandes, tiros, que transportam material, esse carro estava parado, eu não vi, eu adormeci ao volante, eu entrava para dentro do carro, o tejadilho do meu carro, portanto, onde me sentava, estava tudo bem, mas depois descia, até aqui assim. O tejadilho do lado da pessoa que normalmente pode ir ao nosso lado no carro, tinha descido todo. Mas eu entrava para dentro do carro e estava completamente ileso. Conseguia conduzir à vontade. Isto aconteceu, tinha muito pouco tempo de crente. Eu posso continuar a dar testemunhos e testemunhos. Eu tive um carro que normalmente aos 30 mil quilómetros este carro dava uma avaria. Eu desconhecia completamente que isso acontecia. Houve um colega meu que já tinha levado ele tinha carro igual e já tinha levado esse carro ao mecânico várias vezes por causa daquele problema. E de 30 em 30 mil, esse carro tinha que levar essa peça de substituição. Eu desconhecia por completo. A primeira vez que eu levei o carro foi com 110 mil e levou uma peça dessas. Quando perguntaram ao mecânico, então, mas esse carro já levou essa peça várias vezes? Não, pelo menos 3 vezes. E eles disseram, não, é a primeira vez. A primeira vez? É impossível. Deus até os nossos bens protege. Você está a entender? Até os nossos bens nos protege. Protege tudo o que é nosso. Há testemunhos de pessoas que levaram bilhas de gás para casa e essas bilhas duraram 6 meses, o que é impossível de durar. Deus é conosco. Mas nós precisamos de crer que Ele vai fazer grandes coisas. Em que no dia a dia nós possamos dizer, Senhor, eu creio que Tu estás comigo. Haja o que houver, eu creio que Tu estás comigo. Eu creio que Tu me vais ajudar. Quando você tiver um assunto para resolver, entregue nas mãos de Deus. Poxa, quantas e quantas vezes eu orei. Quantas e quantas vezes. Ainda há pouco tempo. Ainda há pouco tempo que eu tenho que estar na altura de eu fazer portanto, não é atualizar a carta, é fazer a atualização da carta, renovar a carta. Está na altura de eu renovar a minha carta de condução. Eu comecei a tratar de tudo estava a correr bem e quando antes de eu começar a meter o processo, eu senti que havia qualquer coisa errada. Eu senti, mas não orei logo. E então comecei o processo. O processo é feito online agora, pode-se fazer diretamente na internet. Pois mal fiz,
deu logo errado. O que é que eu tive de fazer? Orar, mandar desbloquear todo o processo e tudo mais, e ficou tudo desbloqueado e está tudo resolvido em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas nós temos que meter Deus em tudo. Acredita em mim, em tudo. Tudo o que você faz. Tudo, 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 tudo. Você vai fazer compras. Ora Deus para ir consigo. Você ora Deus para que o ajude a fazer as melhores compras. Ouça, eu tive uma televisão que eu queria comprar. Eu vi o preço dessa televisão num determinado sítio. E depois fui a outro sítio e vi a televisão. E a televisão ali estava mais cara. E eu então vou comprar onde está mais barata. Mas Deus estava-me a dizer que não. E o que eu estava a sentir era que não, que eu tinha que comprar ali. E o que é que eu fiz? Eu obedeci e comprei ali. Comprei a televisão mais cara. 100 euros mais cara. Porquê? Porque era o que eu estava a sentir da parte de Deus. Agarrei, montei a televisão, tudo a funcionar, tudo bem. Meti a fatura numa determinada gaveta. Eu ainda hoje me lembro de, numa determinada gaveta, aquelas gavetas de escritório, que são várias gavetas pequeninas para meter papéis, eu meti a fatura numa dessas gavetas. Fiz a minha vida normal, andei. Passado uma semana, mais ou menos uma semana, eu passava por aquelas gavetas, parece que era atraída a elas. E o que é que se passa? Até que um dia que eu ia sair, eu me lembrei outra vez e eu voltei atrás, fui buscar a fatura. E fui buscar a fatura e fui à firma onde comprei a televisão. E quando cheguei lá, vi a televisão mais barata, 100 euros. E então eu fui falar com o empregado, um deles até nem conhecia que isso podia ser feito, e então o outro, mal eu falei sobre isso, conhecia, e então devolveram-me os 100 euros. Eu comprei ao mesmo preço que ia comprar no outro lado. Foi a forma de Deus mostrar que Ele sabia o que ia acontecer primeiro que eu. Deus sabe o que é que vai acontecer. Ouça, eu estou a contar coisas da minha vida, mas ouça, na sua vida também já aconteceram coisas. E podem acontecer mais, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais colocar Deus naquilo que você estiver a fazer, mais coisas vão acontecer na sua vida. Porque você está a honrar a Deus colocando nas questões. Pouco importa que seja um parafuso, pouco importa que seja o que for. Você está a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E sei que só Tu podes. É uma grande aventura. Mesmo grande. Mas nós temos que ceder a Deus a nossa vida. Você entende? Eu lembro-me de um homem que estava na igreja, uma coisa que se contava na igreja muito, e então um homem estava na igreja e sentia que devia de servir a Deus. Mas o que é que o impedia de servir a Deus? Porque ele não queria ir para a China. Ele não queria ir como missionário para a China. Eu disse, para a China não, Senhor, para a China não. Até ele nunca foi à frente. Mas Deus lhe tocava sempre tanto quando ia à igreja, que ele houve um dia que ele não aguentou e disse, Senhor, eu vou. Vá para onde eu vá, mesmo que seja para a China, eu vou-te servir. E quando ele estava lá à frente, a dizer, eu te sirvo, Senhor, Deus lhe disse a ele, eu nunca te disse que ias para a China. Nós é que bloqueamos a nossa própria vida. Nós é que criamos impedimentos para que as bênçãos possam vir.
Você vai ver vídeos no YouTube. Quantas e quantas pessoas eu tenho visto pessoas a passar por problemas, a passar por necessidades, e aparece alguém a lhe dar dinheiro, e normalmente é bastante dinheiro, e a primeira reação da pessoa é dizer não, 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 não. Porquê? Porque ela não está habituada à bênção. Porque ela não está habituada a receber. Você entende? Nós temos que estar... Ouça, deixas-me mostrar aqui um versículo que ilustra bem. Vamos lá abrir. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Eu quero que você perceba de uma vez por todas. Nós, todos os seres humanos na Terra, ninguém merece nada. Ah, não, aquelas pessoas que fizeram muito bem. Ouça bem uma coisa. Ninguém merece nada. Nada. Absolutamente nada. Nós somos salvos porque Jesus se entregou por nós. Nos deu gratuitamente a possibilidade de aceitarmos e Ele pagar o preço por nós. Tudo o resto nos é dado por causa do amor de Deus para connosco. Não porque nós merecemos. Não porque nós estamos a fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Nem a orar. Ouça, você ora porque busca, você quando ora busca a Deus. E o seu relacionamento com Deus faz acontecer as coisas. Mas não é por causa de si. É por causa dele. Ele, Deus. Veja o que está aqui escrito. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça duas coisas. Creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Mas também que é galardador ou recompensador dos que o buscam. Nós temos de crer em duas coisas. Que Deus existe e que Ele nos vai abençoar. Em todas as áreas da nossa vida. Seja em saúde, seja em finanças, seja que área for da sua vida, do ministério, do trabalho, seja no que for. Quando você duvida, a Bíblia diz, não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Se você duvida que alguma coisa vai acontecer, ouça, eu lhe digo já, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, então, mas o que é que eu fiz de mal? Duvidou. Ah, então, mas é humano duvidar. Pois, mas você tem que agarrar, cada vez que vier a dúvida, você tem que embrulhar, bem embrulhada, e meter no caixote de lixo. E rejeitar toda a dúvida. Ouça bem uma coisa. À sua cabeça vem muitos pensamentos. Eu controlo muito tudo o que vem à minha cabeça. Você diz, sim, porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha um problema tremendo. Eu quando aceitei Jesus, para estar na igreja, a minha cabeça não parava. Os pensamentos não paravam. Eu não conseguia controlar. E então eu tive que começar a orar para fazer parar a minha mente, quieta e calada. E eu dizia, eu ordeno que todos os meus pensamentos fiquem cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo do Deus Altíssimo, no nome de Jesus. Eu orava muitas vezes isto por dia. Para fazer calar a minha mente. O que eu verdadeiramente estava a fazer não era a minha mente, era a influência toda exterior que estava a vir. Porque à nossa mente vêm pensamentos nossos, pensamentos de Deus e pensamentos do diabo, que ele inflama contra nós, dardos inflamados do maligno.
E era isso que eu estava a fazer controlar. Com isto, o que quer dizer o quê? Muitas das vezes nós somos influenciados para coisas negativas. E o problema não é a influência que estamos a receber, é o que é que fazemos com ela. Quando nós somos influenciados negativamente e deixamos ir atrás dessa influência maligna, nós estamos a duvidar de Deus. Agora, cada vez que recebemos essa influência maligna e a rejeitamos, nós estamos a dizer a Deus: Pai, eu confio em Ti. Você entende? Está na sua mão a decisão. Sempre teve. Deus deu essa decisão para nós. Nós é que pensamos que não temos a possibilidade dessa decisão. Não. As coisas vêm contra nós e nós não podemos alterar o que está a acontecer. Deus me disse para escrever: nada é para sempre. Nada é como realmente é. Isto quer dizer que muitas das vezes a informação que chega até nós, às vezes já vem deturpada. Quer dizer que a informação que chega até nós, às vezes não é real, não é o que verdadeiramente está a acontecer. Nós não sabemos de tudo, não temos a informação toda. Por isso é que quando Deus nos mostra alguma coisa, nós devemos de ir até ao fim. Os outros podem dizer que não vai acontecer, não vai dar, e nós vamos até ao fim. Porquê? Porque Deus nos dá a vitória. As pessoas neste planeta às vezes pensam que têm poder. Não, eu tenho poder, eu tenho um cargo político grande, está a dirigir um país, está à frente de um país, está à frente de uma empresa, está à frente, e ele diz: eu tenho poder. Quão erradas estão as pessoas. Basta nesse país, ouça bem o que eu lhe vou dizer, basta nesse país, basta nessa empresa, basta em qualquer lado, onde estiver um cristão a orar, e Deus muda tudo por causa desse cristão. Eu estou a orar por coisas, inclusive, eu estou a orar para o meu país, mas eu estou a orar por coisas que não são do meu país, são de outros países. E eu sei o que é que vai acontecer nesses países. Portanto, aquilo que nós vemos e achamos que é impossível de acontecer, ouçam, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E quando nós buscamos um Deus todo-poderoso, garantidamente a bênção vai vir. Garantidamente as coisas vão mudar. Garantidamente aquilo que nós vemos que é intransponível, impossível de acontecer, acontece a bênção. Entenda uma coisa. Deus, o que quer para todos é liberdade. E se em algum país, de alguma forma, essa liberdade está a ser impedida, esse país está completamente fora da vontade de Deus. E estando fora completamente da vontade de Deus, o que é que vai acontecer nesse país? Vai mudar as coisas. Você entende? Nós fomos chamados para ser libertos, não para ser oprimidos. Eu quero que você entenda uma vez por todas. Isto é uma grande aventura do qual nós fomos chamados. Uma grande aventura. Mas se você
não começa a buscar a Deus para coisas difíceis, para coisas impossíveis, para coisas que os outros dizem que não dá e que você crê, as coisas que você crê vão começar a acontecer. O impossível vai começar a acontecer na sua vida. Aquilo que você achava que não dava, quando você crê, quando você ora, quando você confia em Deus, Deus muda todas as coisas. Deus nos chamou para a vitória. Veja aqui umas palavras de Jesus, quando ele agarra, depois de ter ressuscitado, veja o que é que ele diz aos discípulos. Mateus 28, 18. Vamos lá, Mateus 28, 18. Jesus tinha sido crucificado. Depois de crucificado, no terceiro dia ressuscitou. Foram à procura dele, não encontraram o corpo. Desapareceu o corpo, claro, ele ressuscitou, o corpo não podia lá estar. Mas depois Jesus aparece aos discípulos. Come com eles, inclusive. Alguns dizem assim, anda cá, coloca o teu dedo nas minhas mãos para veres as chagas, para veres as feridas. Vê que eu sou real. E agora veja o que é que Jesus lhes disse. Isto é muito importante. Mateus 28, 18. E diz aqui, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que ele diz foi, Jesus disse, me é dado a mim todo o poder na terra, no céu e na terra. Eu sou agora detentor de todo o poder. Todo. E depois ele diz, portanto, por causa disso, vão e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Deus não nos comissionou, não nos mandou fazer alguma coisa se não nos preparou e se não tivesse toda a autoridade para poder fazer isso. E todo o poder. Quando nós estivermos a fazer seja qualquer coisa que for, nós garantidamente que temos o poder de Deus connosco, a autoridade de Deus connosco, para podermos fazer tudo. E não há impedimento, seja de quem for, que possa vir contra nós. Você está a ouvir? Entenda que aquilo que Deus lhe mostrou que vai acontecer, vai acontecer. A bênção vai vir. Aquilo que estava impedido já está desbloqueado no nome de Jesus. Tudo o que tentavam levantar contra si já foi esclarecido. E caiu por terra toda a maldição no nome de Jesus. De uma vez por todas, não olhe para as circunstâncias como elas são. Olhe para as circunstâncias pelo poder de Deus. Ouça, há uma anedota que se conta. Então um homem estava no décimo primeiro andar, 12º andar. E ele olhava cá para baixo e via as pessoas pequeninas. E à medida que ia descendo andares, conseguia ir à janela e via que as pessoas iam crescendo. Claro, até se ele estava numa altura muito grande, as pessoas eram pequeninas. E depois quando chegou cá abaixo, chegou ao pé de um homem, oh, então estás bom e tal. E ele disse, o homem olhou para ele, mas eu conheço de onde? Oh, e ele virou-se, eu conheço assim desde pequenino. Claro, o viu lá em cima. Mas você já percebeu que é assim que Deus olha para nós? É assim que Deus olha para as nossas circunstâncias. Ele olha lá de cima e olha, mas isso é tão pequenino.
Isso não é nada. Começa a ver as coisas com os meus olhos e vais perceber que fica tudo resolvido no nome de Jesus. Isso não é nada. Está mais na altura nós começarmos a ver as coisas pelos olhos de Deus e não pelos nossos. Porque os nossos humanos é complicado. Às vezes vemos problemas onde não há problema. Vemos circunstâncias más onde não há circunstâncias más. Onde o diabo está a tentar colocar em nós. E como nós aceitamos o que ele diz, porque é o mundo, é normal, acontece este, há aquele, ouçam, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Você não acha que é muita gente ao nosso lado a ser atingida e nós não sermos atingidos? Você não acha estranho? Isso quer dizer que no mundo inteiro há muita coisa que vai acontecer, mas que nós não seremos atingidos. Você entende? Você compreende? O poder do Deus Altíssimo está conosco. Me é dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, ide em meu nome. Fazei, curai as pessoas, libertai as pessoas, abençoai as pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Isto é uma grande aventura. Você quer esta grande aventura na sua vida? Muitas das vezes vai parecer que você está a perder. Mas não está a perder. Está a ganhar. Sempre esteve a ganhar. É de que Deus nos coloca por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias. Já está mais na altura de nós percebermos quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está connosco todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos. Até à consumação dos séculos. Até à altura designada pelo Pai para terminar na Terra e começar uma nova era. Mas até lá, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então vamos chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e Te agradecemos tudo o que tens estado connosco, a proteção que tens feito para connosco, para cada um de nós. Muitas das vezes vêm coisas de mal contra nós e saem de nós e nós sequer nem oramos por elas. E o problema de saúde desapareceu. E nós não sabemos como. Mas foste tu, Senhor. Foste tu, Senhor. Grande é o teu poder. E Ele está em nós. Eu creio. E eu te agradeço por isso, Senhor. Pai, se faça a tua vontade na minha vida, assim como é feita no céu. No nome de Jesus. Que a minha vida engrandeça o teu nome.
No nome de Jesus. Que tudo o que eu faça te exalte a ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio, Senhor, que em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, porque tu me amaste. E eu creio, Senhor, já está na altura das grandes coisas acontecerem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Amém. Amém. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios e ele diz: porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo o nome de Jesus, este pão, este vinho, e vamos distribuir os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, Santo, Ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Pai, tomamos o pão, Senhor, símbolo do corpo de Jesus. Tomamos este pão. Lembramos do que Jesus fez por nós e tudo o que Ele ainda continua a fazer. Fazemos parte deste memorial para que nunca seja esquecido Jesus, o seu sofrimento, aquilo que Ele pagou por nós. Mas tomamos parte do corpo de Jesus. Tomando este pão no nome de Jesus. Amém. Senhor, andamos o cálice do Novo Testamento, o cálice da nova aliança, Senhor. Neste memorial tomamos este cálice, renovando os nossos votos de aliança com o nosso Deus, porque confiamos nele, cremos nele e acreditamos no seu poder e acreditamos que esta aliança é uma aliança eterna por toda a eternidade.
no nome de Jesus. Por isso tomamos em nome de Jesus. Amém. Pai, graças te dou, Senhor, poder fazer parte desta família. Uma família em vitória. E uma família de conquistadores, no nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Glória ao teu nome. Muitas bênçãos. Boa semana. Uma semana de vitória. No nome de Jesus. Amém.